Olá, muito boa tarde. Você começa a ver agora mais um programa Mercado Futuro no ar. Bem, você sabe que o programa passa simultaneamente na TV, no Facebook. Na semana seguinte vai para a página que eu mantenho no YouTube. E você indo ao YouTube, faça um grande favor para mim. Vá lá no Direto da Bolsa, que também é um canal que eu tenho lá, e dê um like. Você não sabe como eu vou ficar contente. Faça isso por mim. Bem, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores players ou produtores de carne de frango, né? Exportadores e produtor e tal. Tomou uma pancada, como todos os setores tomaram esse ano, graças a uma greve enorme e bem organizada. Mas não é disso que nós vamos falar. Hoje eu estou aqui com um entrevistado que descobri que trabalhou numa mesma empresa que eu também trabalhei. O mundo é muito pequeno. E ele trabalha numa empresa que se chama Aviagem. Ele é o presidente dessa empresa para a América Latina. E vamos conhecer um pouco da Aviagem. Gen de genética, ave de avicultura, evidentemente. Trata-se do Ivan Popo Lauandos. Acertei o Lauandos? Perfeito. Ah, beleza. Depois eu erro todas as outras vezes. Ivan, prazer recebê-lo. Muito obrigado pela Prazer sua é todo atenção. meu. Agradeço o convite. Conta para nós um pouco o que a Viagem tem. Ela tem Certo. matriz, ela fornece pinto de um dia. É. Qual é o business? A Aviadem é uma empresa multinacional, com base nos Estados Unidos, pertence a um grupo alemão chamado EW, e essa empresa faz melhoramento genético de frango de corte. Então, ela tem um programa genético baseado nos Estados Unidos, baseado no Reino Unido, e, a partir desse programa genético, inicia a fase de reprodução. Então, do programa genético vem as aves bisavós, que nada mais são do que as bisavós do frango. Das bisavós vem as avós, que são as avós do frango. Depois vem as matrizes que são os pais do frango, e o frango de corte, que é um pintinho que é engordado e abatido, é o frango de corte que todos nós conhecemos como a carne de frango, que nós consumimos aí 45 quilos de carne de frango por ano, por habitante, né? Que é mais, atualmente é mais do que comer carne de boi, né? O consumo da carne de frango é o maior hoje. Então o negócio da Viagem é genética. Exatamente. Vocês Material vendem genético. genéticos. Matrizes, aves avós, para produzir os pintos de corte que vão ser abatidos. Então, o nosso negócio é material genético. Nós fornecemos material genético. Por que onde tem as matrizes, eu conheci algumas aqui no Brasil, acho que é onde está a matriz, é a mãe do pinto de corte. Você não pode chegar nem perto, não entra. Ou entra, toma 4, 5 banhos e tal. Olha, Quais são os riscos? Então, a parte de biossegurança é fundamental. O Brasil, além de fornecer para o mercado interno, o Brasil é um grande exportador. E tanto o mercado De carne ou de frango. De carne. Então, tanto o mercado interno quanto o mercado externo são extremamente exigentes em termos de biossegurança. Então, eles querem um produto livre de salmonelas, livre de influenza aviária, livre de micoplasmas. Então, a parte sanitária é muito importante. E hoje, até mesmo para visitar granjas, hoje é difícil. Existe muita restrição para visitar a granja. Mas se você for visitar uma granja, vai ter que tomar 3, 4 banhos. Certo? Mas o ideal é que não existam visitas, porque um visitante ele pode levar agentes, doenças. Então, o ideal é que não visite. Certo? Eu tenho uma larga experiência nisso, porque o Brasil teve, na área que o senhor atua, teve uma vitória esplêndida. A tal gripe aviária não chegou aqui, né? Essa que derrubou isso foi graças a um padrão sanitário de alto nível, né? E o Brasil, dos grandes produtores, é o único totalmente livre da gripe aviária, da influenza aviária. Isso. E desejamos que por muitos anos e anos seja sempre livre. A gente sabe, quem está nesse meio sabe que as pragas estão tudo por aí. A gente tem que fazer o serviço bem feito aqui.
Mas um dos motivos aqui do senhor estar aqui é porque o negócio de avicultura vai indo muito bem. Pelo menos a Aviagem está investindo aí um bocado de dinheiro, 100 milhões de... 100 milhões de reais investimos nos últimos 2 anos. É um bocado de dinheiro. Vocês estão É um bocado de dinheiro. um mercado bom para chuchu, né? Olha, O Brasil é o grande player hoje de frango. Né? Nós acreditamos muito nas condições do Brasil. O Brasil tem grãos, tanto milho quanto soja. O Brasil tem mão de obra especializada. O Brasil tem um consumidor que chegou a consumir 100 quilos de carne por ano, de todas as carnes. Então é um consumidor que tem a cultura da carne. O Brasil tem o know-how. Nós começamos na década de 40 com a avicultura industrial. Então o Brasil tem know-how e é um país respeitadíssimo aí fora, para não falar temido. A avicultura brasileira realmente ela causa admiração fora, porque consegue produzir com menor custo um produto de qualidade melhor. Então, a avicultura brasileira realmente é uma das top do agronegócio. Né? Eu ouvi uma vez, talvez seja, não é o seu negócio, mas de um pessoal da indústria de soja do Brasil, por que os europeus compravam tanto farelo de soja brasileiro? Porque a soja brasileira parece que ela é mais, tem mais proteína que a soja que eles produzem em outros lugares. Esse também seria um dos fatores do sucesso da nossa carne de frango, que a nossa carne de frango é diferente das carnes americanas, digamos. Então, a qualidade da carne brasileira realmente ela é reconhecida por tudo que a gente faz, ela é reconhecida e tem uma qualidade que a gente considera superior. E uma das razões para isso são as práticas de manejo. Nós temos uma aplicação maior de mão de obra nas granjas, a qualidade dos grãos, como você disse. Então, realmente, nós somos reconhecidos, exportamos para a Europa. Quem exporta para a Europa é tido como top, porque a Europa tem o mais alto nível de exigência, exportamos para o Japão, para toda a Ásia, para o Oriente Médio, América Latina. Então, realmente, a carne de frango brasileira é reconhecida. O senhor sabe que, eu não sei se isso é história do ex-ministro Luiz Fernando Fullan, mas ele me disse que na Arábia Saudita tem 2 tipos de frango, né? O frango de outros lugares e o frango da Sádia, que é a Sadia, né? Que é chamado pela marca, de tão bom que é. E é a realidade. No Oriente Médio, o Sadia é uma marca fortíssima e até hoje continua. Certo? Então, a Arábia Saudita é um grande importador de carne brasileira. Isso continua até hoje. E ainda bem que nós temos importadores que têm muito dinheiro, né? Que têm dinheiro para comer bastante. Exato. Porque os árabes têm, não sei se é na Arábia Saudita ou em algum outro país lá, os muçulmanos, em alguns casos, eles servem o frango inteiro, né? Então é um frango menor, inclusive, que o Brasil também produz, né? Vamos ao intervalo. Eu queria perguntar um pouco mais de genética para o senhor. Porque quando eu comecei nessa vida de jornalista, frango era assim, Label Rouge, tinha uns frango caipira, eu não sei hoje como é que está a genética. Não sei se tem frango transgênico, não tem frango transgênico. Vamos ver, transgênico tem gente que assusta. Mas uma coisa o Ivan vai contar para a gente depois o que é a pesquisa da Aviagem. Vamos ao intervalo rapidinho, já volto já. Ok, estamos de volta. Eu converso hoje com o senhor Ivan Pulpo Lauandos. Acertei de novo. Acertou de novo, 2-0. Ele é o presidente, o CEO da Aviagem para a América Latina. Conforme eu tinha falado antes do intervalo, eu tinha uma certa implicância quando eu trabalhei eu tinha que atender uma das empresas da Grosseries, que era a Grosseries Peak. E era em Patos de Minas, se eu não me engano, a granja, os primeiros porquinhos que chegaram. E era um inglês muito engraçado que cuidava lá, o gerente. Aí uma coisa incrível, cara, eu passava 3 dias lá, tomava banho por um mês. 12, 15 banhos, trocar de roupa. Frango, então, nem banho precisa, porque não entra mesmo. Vamos falar de genética. Sim. Tem, matriz é a mãe e o pai do frango. A avó é a avó do frango. Depois vem a bisavó. O que vem para o Brasil e o que fica lá no Reino Unido
Porque o Reino Unido sempre foi bom nesse negócio de genética de principalmente a frango. Escócia, né? Principalmente a Escócia, que é a pátria da genética. Né? Exatamente. Então, tudo começa com o programa de melhoramento genético. Esse programa de melhoramento genético nós temos tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Então, ali você tem uma população de linha pura e essa população ela vai sendo melhorada. Ela vai sendo melhorada. Parece simples. Ela vai sendo melhorada e a cada geração ela ganha características. No começo do melhoramento genético, nos anos 40, só se selecionava a ave pelo ganho de peso e pelo número de ovos, que são coisas mais visuais. Hoje, existem muitas características, certo? Se considera várias características para fazer uma seleção de uma família genética. Existe um negócio chamado Lifetime FCR, uma coisa assim, que é conversão alimentar ao vivo. Sim. Então as aves têm transponder, certo? E todo o hábito da ave é medido diretamente. Então a gente sabe quando a ave vai comer, quantas vezes vai ao dia, quanto que ela converte. Então são coisas assim espetaculares. Tem um sistema de ressonância magnética ao vivo. Porque eu tenho uma ave boa, eu não posso matar a ave senão perco os genes. Então é uma ressonância magnética ao vivo. Então você coloca a ave, mede todo o rendimento de carne de peito, rendimento de carne escura, que a gente fala, carne de coxa, e aí a ave continua no programa genético. Tem muitas coisas, se mede a capacidade cardiorrespiratória, muitas coisas. Não existe transgenia em frango. Bom. Não existe transgenia. Já aliviou metade do público. Mas a gente usa, nós estamos começando há uns 4 anos, começamos a usar as informações de genômica para fazer o melhoramento genético. Então a gente tem, esse gene está ligado àquela doença, o outro gene está ligado ao ganho de massa muscular. Certo? Então a gente já usa hoje a genômica, isso é crescente, mas essa espécie, né, galos, né, o frango, ele é muito favorável para fazer um melhoramento genético tradicional, quantitativo. Né? Então o melhoramento, porque os ciclos são curtos. Então é diferente de fazer de uma espécie de 3, 4 anos. Não, você tem ciclos curtos, então você pode ter ganhos genéticos mais rapidamente. Rápido, claro. Não, isso, perdão. E aí, do programa genético, aí inicia a fase de reprodução. Uma família, uma simples família de pedigree, né, de linha pura, ela vai produzir 76 mil toneladas de carne. Então, por isso que a importância da biossegurança. Uma família é o quê? O pai, a mãe? Uma família é uma ave macho e 10 fêmeas. Ok. É um verdadeiro harém lá, né? São 10 fêmeas. Beleza. Que beleza, né? Então... Olha, você vai apanhar aí. Alguém viu o programa, você apanha. Mas fala. Então, e essa família genética, ela vai ter 76 mil toneladas de carne em toda a cadeia. Então, da linha pura vai para a bisavó, da bisavó para a avó para a matriz e matriz para o frango. Então, são 76 mil. Então, a importância de você ter uma biossegurança boa em todo o ciclo é importantíssimo. Então, nós precisamos entregar aos nossos clientes um produto livre de doenças. Certo? E cada vez mais os mercados são exigentes. Então essa parte de biossegurança é muito importante. Por isso precisa tomar um monte de banho para entrar nas granjas. Não, e eu tenho impressão, eu posso até contar para você, um caso aqui que estão fazendo com galos, né? Galos. Aqui na USP tem um pesquisador que está usando galo, para produzir, e o galo produz. Está conseguido, não sei como é que faz isso, fazer com que o galo produza sêmen de outra ave. E isso com o objetivo de evitar a perda de animais em extinção. Está mexendo com uma ave do Nordeste aí. Então o galo é o galináceo, sei lá como é que chama, é um animal que eu imagino que é muito estudado no mundo todo, né? É muito estudado. Na verdade, quando eu te perguntei essa coisa da pesquisa, é porque hoje, através da genômica e tal,
já é possível você identificar alguns dados ali, né? Para evitar doença ou coisas que o vale. Está sendo usado na medicina humana. Já sabe como fazer a célula cancerígena parar de se reproduzir. Então, se para o ser humano já tem, para a genética animal, deve estar muito mais avançado aqui. A gente não sabe. Então, esses animais que vêm para o Brasil são as avós. A gente vai um pouquinho além, né? Nós trazemos as bisavós, nós temos granjas de bisavós, são só 5 países no mundo que têm bisavós: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Certo? Então, essas bisavós também elas representam uma segurança de fornecimento. Se dá um problema sanitário nos Estados Unidos, eu tenho bisavós aqui que pode fornecer. Claro. Então, é uma segurança de fornecimento. E essas bisavós, elas ficam, para escolher essa granja, né? Eu tive que rodar a cavalo. Nós fomos lá parar, lá perto de Ubatuba, uma região chamada Redenção da Serra e São Luís do Paraitinga. Você deve ter ouvido falar com uma região. Então lá nós estamos com as nossas bisavós, porque o isolamento lá é muito grande. São regiões que exigem 80% de reserva florestal. Então não existe avicultura industrial. Então é uma região isolada, com montanhas. Então, ali é uma região extremamente propícia para a parte de biossegurança. Então, colocamos nossas bisavós lá, em Santa Cruz, que você visitava, construímos um novo incubatório em Santa Cruz, e os ovos dessas bisavós vão para Santa Cruz para nascer as avós. E depois essas avós... vão gerar as mães. Elas vão gerar as mães, as matrizes. Que aí é um negócio complexo. É uma cadeia, assim, o efeito multiplicador é muito grande. Vamos a outro intervalinho, Ivan. Converso com o CEO, o gerente geral, chama como quiser, o chefe. Quem manda aqui na Viagem América Latina, é uma empresa com capital britânico e alemão, né? Ela tem sede no Reino Unido e nos Estados Unidos. E aqui ela tem um grande mercado e traz aí as bisavós. Já já a gente volta ao último bloco para a gente concluir essa conversa. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. O assunto é avicultura, genética, que é feita em avicultura. Meu entrevistado é o chefe da Viagem aqui na América Latina, o Ivo Pupo Lauandos. Eu acertei todas as vezes. Hoje eu tirei nota 100. Não, é porque é um nome não muito comum, às vezes a gente se atrapalha. Eu, pelo menos, me atrapalho. Essa genética de frango, ela é a mesma há muitos anos? Cada empresa tem um? Como é que funciona isso no mundo? Eu sei que são poucas as empresas que têm a caixa preta lá, né? A tataravó. A genética, né? Então, nós partimos de uma população original. A partir dessa população, você começa a fazer os melhoramentos. Até hoje, nós temos a população original. Então, a gente compara de vez em quando o frango de hoje com o frango daquela população. Então, a gente vê todos os ganhos que ao longo dessas décadas nós fomos ganhando, né? E é uma coisa impressionante. Tudo isso, a gente vai simplesmente selecionando os melhores indivíduos. Aquele que cresce mais rápido, aquele que tem um rendimento de carne branca maior. Então a gente vai fazendo essas seleções, certo? De forma escolhendo os indivíduos. É tudo natural, tudo natural. Tudo no olho natural. E nos equipamentos que hoje a gente tem, ultrassom e o diabo 4. É isso? Então hoje, em 45 dias, eu tenho frango de 3 quilos. Isso demorava meses antigamente para ter, mas é um frango normal. Você tem que tomar cuidado, desenvolver a parte esquelética, porque ele vai ter que suportar mais peso, a parte cardiorrespiratória, porque esse frango vai lá para Cochabamba, na Bolívia, vai lá para as altitudes do México. Então, tudo isso é muito complexo. Eu venho da área de irrigação, eu produzia pivô central. Eu achava que era muita tecnologia. Perto da avicultura, perto do melhoramento genético, existe muita ciência por trás. Da parte nutricional, e depois as consequências, né? O produto ele vai mudando
E as empresas, as integrações, as empresas agroindustriais, elas precisam se adaptar a essas evoluções genéticas do frango. Porque o frango vai mudando. Então essas empresas precisam ir adotando novos manejos, nova nutrição, nova ambiência. Então esse setor do frango é de tirar o chapéu. Quando a gente pega, uma coisa que eu brinco aqui, se dizem que a população vai aumentar tanto, eu não acredito, eu acho que a natureza se cuida. Vai dar uma catástrofe, uma doença, não vão chegar a 20 bilhões de habitantes, eu não acredito nisso. Mas num mundo muito populoso, é uma coisa meio doida assim. Você, para produzir proteína animal, ter boi, por exemplo, que é grande, ocupa um baita espaço, demora para ficar gordo, sendo que você tem frango e suíno que é muito mais rápido e é proteína animal igual. É outra carne, mas é igual. Mas isso é maluquice minha. O que eu queria saber de você, Ivan, é o seguinte: essas bisavós que estão aqui no Brasil, elas produzem as avós e as matrizes. O Brasil funciona para a viagem como uma espécie de hub, quando se fala em aviação? Sim, exatamente. Daqui você exporta para Colômbia? O Brasil é o hub da América do Sul e é um backup para a América do Norte, vamos dizer, a América do Norte, México, né? Da América Latina, e América Central. Então, nós somos um backup. Se tiver algum problema de suprimento a partir dos Estados Unidos, nós fornecemos aqui do Brasil. Então, eu sou um backup. E aqui na América do Sul, nós fornecemos para a Argentina, Venezuela, Peru, Colômbia, para Bolívia, Equador, fornecemos para todos os países a partir do Brasil. Legal. Isso é muito bom, porque a gente trabalha com uma margem de segurança aqui no Brasil. Sim. Então a gente produz bem mais do que a gente precisa aqui no Brasil. Então isso dá uma margem de segurança. E são poucos players nesse mercado? Né? Basicamente hoje nós temos 2 empresas no setor. Certo? Hoje nós somos uma das empresas, nós temos 65% do mercado mundial de genética, mas a gente toma muito cuidado para poder garantir o suprimento, tendo programas genéticos em 2 continentes, bisavós em 5 países, estamos indo para o 6º país agora. Então, precisa tomar muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. 65% da carne de frango no mundo é uma responsabilidade muito grande. Evidente, se dá um problema, é um problema enorme. É a mesma coisa que fazem os frigoríficos aqui de carne bovina. Eles estão aqui na Argentina, no Uruguai. Sim, né? Exato. Porque aí a Europa proíbe aqui, pega dali, vende lá. Exatamente. O mercado, mesmo como disse um outro entrevistado aqui, mesmo com Donald Trump querendo transformar o mundo numa aldeia não global, mas o mundo, tem algum sentido, já está globalizado, não tem mais como sair disso, né? Olha, esse negócio da avicultura é globalizado. A gente tem contato no mundo todo. Mas no mundo, quanto for país, nós temos uma presença em 150 países, uma viagem, ou fornecendo, ou com unidades. É impressionante, a gente tem contato com gente do mundo inteiro. Agora, vocês não produzem carne, só genética. Nós estamos no início da cadeia, nós não chegamos na carne de frango. São nossos clientes que produzem a carne de frango. Não, o negócio, o business é genética. É fornecimento de genética. É um dos insumos da indústria, né? Então... e importante, porque o que você falou na área de pesquisa é super importante, esse acompanhamento que vocês fazem de musculatura, de ossos, porque senão você tem uma ave... Uma vez inventaram, não sei quem, inventaram um frango peitudo aí que não conseguia parar de pé, né? Porque era muito... Então, você pode aumentar a carne de peito, mas você tem que preparar muito peito a parte esquelética. Para pouca perna. Quanto tempo eu tenho que eu não ouvi aí? Muito obrigado. Pois não. Tem um ponto importante, que é o seguinte, a avicultura, como quase todos os setores do agronegócio, ela reduz os custos e transmite isso para o consumidor final. Então, ano a ano, os custos vão caindo, os custos de produção, graças aos ganhos tecnológicos, isso em geral. E esses benefícios vão sendo transferidos ao consumidor, a toda a cadeia, né? E, no caso da carne de frango, é uma carne saborosa, saudável, da proteína nobre e de um custo acessível.
Então, o futuro da carne de frango no Brasil é muito grande. A gente sofre percalços aí, vira e mexe, leva um susto, mas se olhando assim no médio e longo prazo, o potencial é muito grande. Para terminar, nós temos 1 minuto Sim. de programa, então só tem que ser rápido. Essas entidades aí de bons tratos, manejo, não fazer bicho sofrer, essas coisas, incomodam vocês também, não? Não, nós mesmos, nós temos todo o nosso programa interno de bem-estar animal. Nós temos todo um programa interno de bem-estar animal que funciona muito bem. Esse programa é mundial e nós temos que conviver com as realidades. Essa é uma realidade de hoje e nós temos que conviver. Para nós, é mais uma das nossas atuações. Mais uma tarefa. É mais uma das tarefas. Faz parte. Então tá bom. Ivan, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Adorei conhecer você. Quer dizer, acho que talvez a gente tenha se conhecido. Talvez tenha se visto aí, né? Mas muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Espero que você tenha gostado, porque a primeira vez eu me comporto, depois eu perco um pouco a vergonha. Mas hoje eu me comportei direitinho. Só falei do banho da Grosseria Speak, que ela tinha que passar sabão. Quando você quiser, eu estou à disposição. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Recha. Gente, é isso. O programa do Mercado Futuro de segunda a sexta. Até o próximo. Muito obrigado. Até lá. Tchau.